Apresentamos mais um conteúdo do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto com Gilberto Mosto no projeto Código do Voto. Olá, esta é uma grande oportunidade de podermos interagir a respeito dos mais novos assuntos a respeito das eleições 2016 e como tudo vem acontecendo nestas pré-campanhas. Sabemos que, por intermédio do TSE, as soluções em eleições para 45 dias mudou bastante o cenário, mas alterou também no que se diz respeito à abertura do tempo de pré-campanha. E esse tempo de pré-campanha é o que nós vamos discutir bastante nas táticas e estratégias eleitorais. O meu primeiro livro, Mapa do Voto, foi lançado em 2013 e, com relativo sucesso já na segunda edição no Brasil, traz exatamente estas formas de se construir uma campanha muito bem organizada. Posteriormente, em 2014, eu escrevi Estratégias Políticas para as Redes Sociais, o segundo livro da minha carreira. Como consultor político, sou credenciado à ABCOP, à ALACOP, à American Association Politics Consultors e também sou diretor sudeste da Politicon. Neste ano, agora, recentemente, lanço o Código do Voto. É o terceiro livro e que já trata de assuntos de muita importância baseado nas eleições de 45 dias. Sabemos que para o candidato novo, para o candidato que se lança no sentido a tentar galgar um espaço político, está sofrendo uma série de adversidades relativas não só às experiências dos políticos, mas também encontrando certa dificuldade, principalmente na unificação da imagem que se categoriza homogênea no Brasil, onde políticos são todos iguais. E é isso mesmo. Nós sofremos nesse momento um impacto altamente negativo, logo após a questão do governo da presidente Dilma, a assunção do vice-presidente Michel Temer, e daí então as esquerdas mais radicais, as pessoas tendo uma oportunidade pela internet de colocar as suas opiniões, às vezes um pouco mais radicais, de outras formas um pouco mais hostis, enfim, tudo isso faz com que o político tenha um desgaste natural única e exclusivamente por ele ser político. Então, em um dos capítulos do Mapa do Voto, eu trato exatamente de como você interagir num ambiente um pouco mais hostil. Ali no livro eu mostro como você consegue se diferenciar por intermédio de uma série de discursos que fazem com que a credibilidade do seu nome, da sua vida pregressa, do que você já fez, seja transferida numa situação de novidade, mas não só aquele rótulo do novo. Talvez o mais importante seria aquele rótulo da mudança. Porque se você se defrontar com o novo, eu sou o novo, eu não sou político, nunca fui, eu creio que eu sou a solução, eu sou meio que o salvador da pátria, talvez isso não seja o suficiente para convencer o eleitor agora. Pense nisso. É importante, principalmente, você pregar mais a mudança do que a novidade. Porque, como há anos eu trabalho com eleições, a grande pegada do novo foi em 2004. As eleições de 2004, elas passavam por uma série de atributos referentes a empresários,
Ah, sim, eu gosto que empresários que é mais legal, os empresários é que me anima, me motiva, médicos, agricultores, enfim, uma série de pessoas que não tinha nada a ver com política e daí então ela se tornaria uma grande opção. Mas isso ficou. Hoje, a mudança é que realmente se faz necessário neste momento. É a minha observação e eu trato em um capítulo do livro única e exclusivamente para falar sobre esses apelos que realmente trazem e fazem sucesso no ambiente eleitoral. O Código do Voto é um livro sensacional para que você possa ter uma ampla visão do novo cenário para eleições em 45 dias. Com referência ao novo político, um outro capítulo também do livro Código do Voto, ele é aquele político que também não entra na vibe do eleitor, né? Nós sabemos que quando você sai para uma campanha eleitoral, a pergunta mais forte, a pergunta mais audaciosa é aquela: o que é que eu ganho votando em você? Óbvio. Então, sabemos que ao você responder esta pergunta, você poderá se deparar com favores imediatos na expectativa do eleitor. O eleitor ele não gosta muito de esperar, ele não tem muita paciência e ele também prefere que as suas soluções sejam resolvidas ou pelo menos encontradas de imediato. Então isso faz com que aquele favor imediato, aquela troca, aquela permuta, ela se faz necessário em um determinado momento da eleição. E isso só prejudica, porque o próprio político, se entrar nesta vibe, ele vai acabar sempre estando à mercê de oferecer alguma coisa, ou influência, ou favor, ou troca de bens direto, enfim, qualquer tipo de situação dessa não é muito legal para o político novo. O novo político é aquele que ele vem realmente com essa imagem de mudança, como nós dissemos, e além da imagem de mudança, ele vem trabalhando os discursos de forma a transferir 3 aspectos importantes: transparência, credibilidade e autoridade. É isso. Estes 3 aspectos são os que eu abordo no livro Código do Voto, para que você saiba exatamente como melhor interagir com o seu eleitor neste momento daquele embate direto, né? Porque até a hostilidade dos eleitores se faz presentes hoje, né? A hostilidade dos eleitores que estão ali com você, o cara olha assim, simplesmente ele fala: mas você é candidato, você vai roubar como todos os outros ou você vai ser diferente? Então, esse tipo de situação nos coloca em uma orientação muito mais apurada a transferir, por intermédio da audiência que você vai na abordagem do seu eleitor, muito mais do que você falar, é melhor você mais ouvir do que falar, e aí então você coloca você posta a sua opinião de forma a ele entender que você está tratando naquele momento de um assunto sério e diferente de tudo o que foi retratado em eleições desde o início da vida dele até aquele dia, porque tudo foi sempre igual, tudo foi a mesma coisa. Ô, amigão, claro, estamos juntos, hein? Conto com você. Olha, preciso muito do seu apoio, viu? Estamos juntos, hein? Confio em você. Você me arruma mais uns 3, 4 amigos aí? Poxa, maravilha. Ó, você é um amigão. Abração, muito obrigado. Ó, tô contando contigo, hein? Quer dizer, essa conversa é conversa de Bob Nelson, né? Já não funciona mais. Então, a gente tem que ter técnicas para se falar. E no livro Código do Voto, eu mostro exatamente, em detalhes, até como se aborda um eleitor
no capítulo de mobilização. Naquele capítulo tem exatamente tudo o que você precisa saber para abordar as pessoas que naquele primeiro momento que você bate na casa para entregar um folder, qualquer tipo de material publicitário, a pessoa diz, não, político, põe na latinha do lixo para mim, por favor. Você se depara com isso na cara dura, entendeu? Então, como falar, como convencer e, o mais importante, como converter este voto ao seu favor. Exatamente são as principais dicas de capítulos interessantes que aborda mobilização no livro Código do Voto. A identidade digital é algo fenomenal, muito interessante e principalmente que nós tenhamos nesta eleição um capítulo à parte, porque sabemos que a internet e todos os seus meios de comunicação, como o próprio site, o e-mail e como as redes sociais, farão a diferença baixando o custo da campanha. Mas isso deve ter um gerenciamento. Você não pode simplesmente entrar na internet, fazer uma campanha e achar que está tudo certo. O livro Código do Voto mostra exatamente como fazer estas alçadas muito positivamente junto às redes sociais, juntos a sites muito bem produzidos, algo que transmita credibilidade, que transmita esperança e que passe, no mínimo, uma emoção por intermédio do conteúdo gerado. Então, é nesse momento que a sua identidade digital fará com que haja uma estrutura de campanha na comunicação. Vamos parar de amadorismo. Sabe, não, a minha cidade aqui é pequena, ninguém acessa a internet, isso não existe. Tá? Isso aí é coisa, já foi essa parte, tá? Hoje nós temos telefones celulares que não possuem planos de internet, mas o chip da operadora, no plano da operadora, dá direito a você se conectar no Facebook, a você se conectar no Twitter e talvez no WhatsApp, um ou outro plano, sem você estar na internet. Quer dizer, você acessa o Facebook, acessa o Twitter, o WhatsApp, mas você não acessa o site de um banco, por exemplo, ou um site de notícias. Então, este tipo de situação está cada vez mais sendo alterada e fazendo com que a comunicação em redes sociais consiga mergulhar até as classes menos privilegiadas, das pessoas mais simples, mas que por intermédio de um celular que de smartphone hoje chega à marca de 70% dos telefones celulares cadastrados, em outras palavras, dos 100% dos telefones cadastrados, 70% são smartphones. Se são smartphones, você consegue digitar rapidamente, você consegue interagir rapidamente e tendo esse plano que as operadoras facilitam, você consegue então interagir nas redes sociais, tentando um canal de comunicação com o político da melhor forma possível. Porque se você, político, vai às redes sociais para ter uma divulgação ampla do seu trabalho, do que você está fazendo e etc., você tem que estar pronto para receber a interação dos eleitores. E essa interação dos eleitores é exatamente o que faz com que as pessoas te deem a credibilidade. Porque se você posta e espera que eles unicamente curtam o seu post e quando eles perguntam alguma coisa você não responde, a pergunta fica no ar, ou quando faz uma crítica você não se defende, ou quando faz um elogio você não agradece, você não precisa estar nas redes sociais. Continua mandando releases, porque você não está fazendo nada mais do que mandar releases digitais. Então você posta um release no Facebook. Estive com o secretário, estive com o governador, participei de uma reunião com o prefeito e pronto. É só isso. Então, o livro Código do Voto mostra exatamente o trabalho para se
ter uma identidade digital muito bem formulada, muito bem alavancada, nos moldes, claro, que a modernidade exige, principalmente para uma campanha em 45 dias, que não dá muito tempo de você ganhar uma relevância na internet bastante ampla, se você não começou antes. Se você vai começar agora, leia rapidamente este capítulo que trata da identidade digital, para que você possa, então, acelerar e chegar muito próximo do ambiente eleitoral, como todos os demais que já fizeram isso. Sim, o plano de governo é um dos capítulos que o livro Código do Voto aborda, fazendo com que este seja algo altamente eficaz. Por quê? Em primeiro lugar, é lei, você tem que cadastrar junto ao seu registro uma cópia do seu plano de governo, registro de candidatura, tá? Então você já tem que ter isso mais ou menos preparado antes do pleito eleitoral. Então você já tem que ter mais ou menos feito esse plano de governo. E que também será conferido no momento em que você estiver durante a administração, nos 4 anos, 2 anos, 3 anos, não só pelo TRE, mas conferido pela população. Então a sua credibilidade, a sua autoridade, a sua transparência, ela também se dará por intermédio de um documento que você fez antes da eleição. Então faça tudo muito certinho. Tá? O livro Código do Voto, ele traz como você fazer um plano de governo impactante, extraordinário e altamente confiável. Mas como será um plano de governo confiável? Plano de governo confiável é aquele que é embasado não única e exclusivamente em propostas, mas sim em fundamentações. E tudo isso que eu estou falando tem que ser de forma sucinta, clara, objetiva e curta, porque senão as pessoas não acreditarão. Então o livro mostra como fazer um plano de governo impactante e convincente ao mesmo tempo. É esta a forma melhor de você transferir essa credibilidade, transferir essa autoridade aos eleitores. É importante que você faça um plano de governo não só impresso, mas também em DVDs, e que você distribua para todas as casas um DVD e uma revista do seu plano de governo. No DVD você deve gravar e falar, como eu estou fazendo aqui com você agora. Então, nesta nossa interação, é importante que você transmita credibilidade na forma de falar, na forma de se posicionar e, principalmente, óbvio, nos assuntos a serem defendidos, nas suas propostas e nas suas fundamentações. Este é o grande segredo que o livro Código do Voto mostra para você em um dos capítulos sobre planos de governo, tá bom? Bem, para finalizar, né, o último capítulo é exatamente o Código do Voto. Como desvendar qual é o Código do Voto? O Código do Voto é exatamente a forma nova de se conquistar os eleitores, de se converter os votos. Ora, sabemos que nós estamos vivendo momentos drásticos, politicamente falando. Historicamente, nunca passamos por essa situação. Se não bastasse a crise política, nós temos também a crise econômica, que é o que mais interfere. Então, nós sempre, historicamente, podemos passar por uma crise econômica, que posteriormente vem a crise política e que posteriormente vem a crise social. Essa é a pior de todas. Então, quando sentimos que não há ordem e nem há progresso na nossa vida, nós começamos a entrar numa que podemos chamar de convulsão social. E isso faz com que as pessoas tenham uma certa resistência a escolher um ou outro nome, um ou outro político. Por isso, a partir de agora,
A eleição é coisa séria. Tudo que você ouvir de alguém dizer, não, aqui é assim, a gente ganha assim, eu sempre fiz assim, aqui há 20 anos foi assim, você não conhece a cidade, você não é daqui, aqui tudo é diferente, aqui os caras se matam, aqui a oposição é assim, aqui eles reprimem, você não pode curtir um like no Facebook que o prefeito vai lá e manda o cara embora, tá? Gente, tudo isso é balela. Você não tem noção como que a própria condição do ser humano, em forte razão de, neste momento, estar submetido a uma pressão muito grande, vai acabar convivendo com esse tipo de situação. Você não tem noção. Então, o livro Código do Voto mostra exatamente o código do voto. Ele vai dizer como atuar de forma a não deixar com que você seja, juntamente com os demais, colocados no mesmo plano e ter você, sem saída, os atributos negativos colocados a todos os políticos. Se colar em você, é difícil você desgrudar. Então, não imagine que tudo é da mesma forma. Você tem a obrigação de fazer a diferença. E o Código do Voto mostra como você vai se comportar perante esta situação, perante este momento e perante estes apertos que você pode começar a sofrer, não só dos próprios políticos do seu grupo, como também dos eleitores. Então, atente-se, porque a modernidade chegou, a forma de fazer eleição é muito diferente e o Código do Voto traz explicitamente, em 21 capítulos, tudo o que você deve entender para mensurar o ambiente eleitoral e saber que nada mais, nada menos é ou será algo a desbravar. Eleições em 45 dias, nem eu nem você sabe o que vai acontecer. Será a primeira vez que nós vamos nos defrontar num ambiente desse. Os nossos oponentes, os nossos adversários também estarão vivendo um primeiro momento. Então acabou aquela experiência, acabou aquele coronelismo, acabou que quem manda aqui é... Calma, as pessoas estão entendendo que também podem enganar os políticos. E o pior, as pessoas também estão entendendo que podem exigir mais do político. Então, entende-se também que todos se qualificaram. A população se qualificou e o político também deve se qualificar. O problema é o político dizer assim, não, eu tenho a humildade de me qualificar perante este ambiente. Aí já é um pouco mais difícil, porque nós sabemos que existem políticos que não mudam a forma de trabalhar de jeito nenhum, em nenhum instante. É aquilo, faz 200 anos que eu faço isso, sempre ganhei eleição, está dando certo e não vou mudar. Ele só vai mudar quando perder. Aí, quando perder, ele vai dizer, poxa vida, realmente eu não me atentei para aquele detalhe. Se eu tivesse me atentado, eu não estaria hoje fora do poder. Então, como nós sabemos disso e já antecipamos muito disso, agora é o momento do livro Código do Voto esclarecer detalhes a respeito deste novo momento que nós vivemos. E volto a repetir, são momentos que nem eu e nem você passamos antes. É tudo uma novidade. Melhor que nós temos uma segurança muito maior, não apenas pela experiência, mas também pelos estudos e aprimoramentos dos conceitos no ambiente eleitoral que vamos encarar agora em 2016. Este é exatamente o principal conceito do livro Código do Voto, que você encontra no meu site mapadovoto.com.br. Muito obrigado. Treinamento in Company, seminários, cursos online e presenciais para as eleições 2016, com o consultor político Gilberto Mosto.